Boa noite, amigo. Hoje é um programa especial. Nós recebemos com muito prazer, com muita alegria, o filho de uma figura que Pernambuco adora. O Brasil, mais especificamente Pernambuco e Recife. Nós recebemos o economista Dr. Paulo Gugel Valente, que é filho de Clarice Lispector. É a importância essa coisa de ser filho de Clarice Lispector, né, doutor Paulo? Na verdade, eu faço uma gestão do legado dela, procuro deixar os livros sempre acessíveis, esclarecer o que for necessário, fazer reedições. Nesse momento, estou aqui no Recife para, digamos assim, fortalecer a imagem dela com esse projeto da Casa de Cultura, que seria o sobrado onde ela viveu em criança. E Clarice passou grande parte da infância dela aqui no Recife, uma infância muito feliz, pobre, que ela tem uma história de superação, assim, que eu acho que é um exemplo para os jovens. E eu acho que é o momento da gente aproveitar, digamos, o amor de Recife, o amor dela pelo Recife para, digamos, fazer um polo cultural, para atrair mais gente para o Recife. O Recife está numa posição ideal no Brasil e no mundo para receber turistas. Por exemplo, esse livro A Hora da Estrela, ele já está em 40 idiomas. Então, pessoas do mundo inteiro, felizmente, conhecem a Clarice e vão querer vir ao Recife para conhecer a casa onde morou e as belezas e o modo de vida que ela tinha aqui, o ginásio pernambucano, onde ela estudou. Clarice era ucraniana, né? Ela nasceu na Ucrânia, mas ela jamais se disse ucraniana. Ela se disse pernambucana. Então, a gente entende, ela falava com o bonito sotaque pernambucano, usava as expressões pernambucanas e tinha, assim, frases importantes. O Recife vive em mim. E vários dos contos dela contam, assim, os banhos de mar em Olinda, que ela ia com os pais, o carnaval do Recife, ela fantasiada de rosa pequena, as aventuras dela, que ela gostava já desde pequena de ler muito, e tem um conto passado aqui no Recife, chama Felicidade Clandestina, que ela tinha uma amiga cujo pai era dono de uma livraria, e ela estava querendo ler Reinações de Narizinho, mas era um livro muito caro, e essa menina dizia que ia emprestar o livro e não emprestava. No dia seguinte ela voltava, até que finalmente a mãe dessa menina fez uma intervenção e entregou o livro. Aí ela narra, digamos assim, essa coisa da paixão pela leitura e que ela também queria fazer isso na vida, né? Então, ela tocou piano aqui no Teatro Santa Isabel, estudou no ginásio pernambucano, tem uma vida, assim, muito marcada pela... E todas as pessoas que conviveram com Clarice Lispector, ela era muito bonita, né? Muito bonita. Muito bonita, né? E tem um livro dela aqui, A Hora da Estrela. Por que esse livro é especial, doutor Paulo? Esse livro foi o último publicado em vida por ela. E ele narra uma história, talvez um pouco diferente da trajetória dela, que é a partir de uma moça nordestina que vai ao Rio de Janeiro enfrentar as dificuldades de uma grande metrópole, que é um pouco uma questão biográfica dela. Então, trata-se, assim, de uma visão social importante e a partir dessa questão do Nordeste, da pessoa que sai para uma cidade grande, né? Doutor Paulo, foi muito importante na vida de Clarice Lispector o seu pai, né? Que seu pai era embaixador e, graças às missões dele no exterior, Clarice Lispector morou 16 anos no exterior, certo, onde
não só aumentou sua cultura, como fez muitos amigos, né? Certamente. Meu pai, meus pais se conheceram na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, naquele tempo Universidade do Brasil. Logo se casaram, era no tempo da guerra, e meu primeiro posto do meu pai foi em Belém do Pará, onde moraram 6 meses. Ele era oficial de ligação das tropas americanas com o governo brasileiro. Depois dali, eles saíram. Meu pai foi ser vice-cônsul em Nápoles, o sul da Itália estava sendo retomado pelos aliados, e minha mãe foi acompanhá-lo lá. E quase uma história que dava um filme. Em 1944, ela, ainda durante a guerra, ela pegou o avião em Natal, foi para Dakar, na África, foi para Lisboa, até chegar em Nápoles. E ela serviu até como correio diplomático, quer dizer, aquela pessoa que leva a correspondência. E durante a guerra, ela foi enfermeira no hospital dos soldados brasileiros feridos. Ela, assim, jovem, 20 e poucos anos, ela lia para os soldados brasileiros acamados, escrevia cartas para as famílias. Era uma coisa assim. Ela recebeu uma carta do Exército Brasileiro de agradecimento pela disponibilidade que ela teve, Depois de Nápoles? Depois de Nápoles, ela seguiu para a Suíça. Ela escreveu um livro em Nápoles e depois ela seguiu para a Suíça, que foi um posto muito mais calmo, e onde ela escreveu um dos livros, Cidade Sitiada. Depois dali, ela foi para a Inglaterra. Meu pai foi precursor na fundação do Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Naquela época chamava, o GATT, hoje é a Organização Mundial do Comércio. Então, ela passou 6 meses na Inglaterra e sempre nesses contatos ela tinha muito a presença de diplomatas brasileiros, pernambucanos, como foi muito amiga de João Cabral de Melo Neto, uma troca de correspondências muito rica. Ela foi amiga de Manuel Bandeira bem mais velho, mas acabou vivendo com a intelectualidade, esses grupos. E o senhor nasceu aonde? Eu nasci em Washington, nos Estados Unidos, porque meu pai estava servindo lá e eu nasci lá e vivi lá até os 7 anos de idade. Lá, meus pais se separaram e nós voltamos para o Brasil e meu pai continuou a carreira, mas sempre nos acompanhando. O que é que mais lhe marcou, doutor Paulo, da sua mãe, Clarice Lispector? A sensibilidade. Uma pessoa que estava sempre com uma visão, assim, além do comum, quer dizer, uma sensibilidade para a música, para a literatura, para artes plásticas, que ela gostava muito. O senhor conviveu muito com ela. Onde era e que horas e como Clarice Lispector escrevia? Essa pergunta é muito boa, porque ela tinha um hábito, ela dormia cedo e acordava lá pelas 4 da manhã. E ela trabalhava com a máquina no colo, sentada, quer dizer, ela tinha... Não tinha computador, evidentemente, não, né? A máquina de escrever, mas a empregada já deixava uma garrafa térmica de café. Então, às 4 da manhã, ela já estava tomando seu café e tinha aquele silêncio de 4 até, digamos, 7 horas da manhã, quando a casa começava a se movimentar, a criança indo para a escola, providências para o almoço, essas coisas. O senhor traquinava muito ou não? Não, eu acho que eu era bem comportado. Aí vamos ver aqui, está aqui nessa biografia, a Clarice Lispector escrevendo, né? Olha aqui. O que é essa biografia aqui? Essa biografia é
professora muito talentosa chamada Teresa Monteiro. Passou 30 anos da vida dela estudando Clarice, fez um doutorado sobre Clarice Lispector e fez essa obra já reeditada numa segunda edição mais completa, em que ela voltou ao Recife, se hospedou aqui no Hotel Central e refez essa história toda de Clarice na Praça Maciel Pinheiro, no ginásio pernambucano, os caminhos dela brincando no derby. Então, Recife... E aqui tem uma coisa engraçada, né? Ele disse que foi Clarice Lispector que afirmou que o sentido da sua vida poderia ser resumido em uma frase: à procura da própria coisa. Por que isso? Porque grande parte da obra é introspectiva. Digamos assim, pensamentos íntimos, um fluxo de consciência, né, como se diz. Mas uma parte da obra. Mas outra parte também são os contos, as crônicas. Quer dizer, hoje essas crônicas sobre o Recife, dos banhos de mar, do carnaval, isso são peças... Vai ver que Clarice Lispector dançava frevo, né? Dançava frevo. Essa história, ela conta assim, é muito triste, que ela perdeu a mãe muito cedo e que ela já estava fantasiada de rosa no Carnaval do Recife, quando, de repente, disseram: a sua mãe está passando muito mal. E aí ela teve que sair para farmácia, comprar remédios, e aí ela meio que perdeu o Carnaval. Agora, nesse livro que nós já mostramos, A Hora da Estrela, o senhor assina o pós-fácil, né? Eu fiz um pós-fácil, porque esse pós-fácil eu faço vários recortes da preocupação social que ela tinha. Ela, desde o Recife, ela visitava, mesmo sendo bastante pobre, as empregadas da casa viviam nos mucambos, ela ia lá e ela dizia: um dia eu vou crescer e vou tentar resolver essa situação. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Paulo Gurgel Valente, que é filho de Clarice Lispector. Nós vamos continuar conversando com o Dr. Paulo Gurgel Valente e agora fazendo uma pausa em Clarice Lispector, falar do lado do economista. O senhor é especialista em turismo. Não, eu sou especialista em projetos econômicos e uma vez fui convocado para trabalhar na Prefeitura do Rio e nós fizemos um estudo que mostrava a importância do turismo cultural na cidade como geração de empregos, porque o setor terciário, né, gera muitos empregos, são hotéis, são restaurantes, são motoristas de táxi. Então, a coisa que o Brasil mais precisa hoje é emprego, né? É a dignidade do povo. E a forma de atrair turismo é promovendo eventos, promovendo... Se você tem um centro cultural a mais, a pessoa fica mais um dia no Recife. Quem vai a Paris tem sempre exposições novas para ver. Então, a cidade precisa estar, digamos assim, oferecendo alternativas e o Recife tem muita coisa. Tem uma posição geográfica maravilhosa entre Estados Unidos, perto da Europa, perto do turismo nacional, e visitar a casa de Clarice Lispector será um programa. Para a gente no mundo todo que conhece. No mundo todo. Para ter uma ideia, quando foi feita uma exposição de Clarice Lispector no Museu de Língua Portuguesa em São Paulo, de maio a novembro, foram 300 mil pessoas. Eu estive lá. Uma exposição fantástica. Agora, em São Paulo, fizeram uma exposição menor, uma
aspecto menor, foram 20 mil pessoas. E hoje está terminando a exposição no Rio, que foram 35 mil pessoas. Então, o turismo digamos assim, uma forma de melhorar a cultura, de desenvolver a cidade. E eu acho que Clarice precisa devolver ao Recife tudo que ela recebeu de bom. E, doutor Paulo, essa é a razão principal dessa sua visita ao Recife, né? O senhor está sendo homenageado pela coluna israelita com vários eventos. E ontem, inclusive, o senhor teve uma reunião muito importante com o doutor Antônio Campos, na Fundação Joaquim Nabuco, porque ele está coordenando um movimento para a recuperação do casarão onde Clarice Lispector viveu. Né? Eu, como moro no Rio, tenho apoiado sempre, mas eu tenho duas pessoas que estão me ajudando muito, que é meu primo Sérgio Lispector Chose e o doutor Moisés Wolfenson. São duas pessoas muito integradas na sociedade pernambucana, que estão, assim, de perto nos auxiliando nisso. Mas eu, certamente, posso ajudar a coordenar muitas coisas. Eu acho que eu tenho, assim, a visão de muitas coisas que acontecem e dou todo o meu apoio para que essa recuperação, que pode ser também a recuperação do centro do Recife. Inclusive, sobre esse casarão onde Clarice Lispector viveu, tem um fato interessante. O último ato assinado do Geraldo Júlio como prefeito do Recife foi a construção da estátua dela, que hoje está na Praça Marcelo Pinheiro. Mas a área está muito degradada, né, doutor Paulo? O senhor ficou triste ao chegar lá, não foi? Fiquei muito triste, infelizmente. Mas eu acho que o caminho é esse. O caminho é o poder público, junto com a iniciativa privada, procurarem restaurar essa área tão bonita e tão simbólica da cidade do Recife e fazer isso, digamos, um bem para a cidade. Quer dizer, a gente visita a cidade e fica encantado com o que ela oferece e Clarice, sendo pernambucana, eu acho que é o momento de poder, digamos, exaltá-la e haver essa troca. Porque, né, doutor Paulo, a gente tem imagens antigas da Praça Marcelo Pinheiro, quando Clarice Lispector morou lá. Ela, como menina, brincava lá, era muito bonito o local. Muito bonito, Ela se referia sempre, nos livros, sobre a beleza da Praça Marcelo Pinheiro, né? E ela até voltou, nos últimos anos de vida, e se hospedou no hotel São Domingos, se eu não me engano. Que era de frente do caso, que era um hotel que recebia artistas do Brasil inteiro. Tinha o melhor restaurante da cidade. Era do Grupo Dias. Então, isso está fechado, quer dizer, ali na esquina está o Hotel Central, que é uma construção belíssima, quer dizer... Teatro do Parque? O Teatro do Parque. Tem muita história ali, muita coisa que eu acho que o poder público pode ajudar a restaurar e dar mais vida à cidade. E se tornar um centro cultural que todo turista brasileiro, estrangeiro que vem ao Recife vai querer visitar. Vai querer visitar. E isso faz, como eu disse que eu já estudei turismo, a pessoa tendo mais eventos, fica mais um dia na cidade, é mais uma hospedagem no hotel, mais um restaurante, mais um guia, são intérpretes, a Europa, a França, a Espanha, a Itália, a economia é muito desenvolvida pelo turismo. E nesse livro de Teresa Monteiro, que o senhor já leu, Monteiro, né? Monteiro não, Monteiro, realmente é real sim, é pesquisa seríssima, eu recomendo a todos verem, inclusive que tem muito dessa parte do Recife. Ela se hospedou aqui no Hotel Central para vivenciar a cidade. E como ela foi uma das primeiras biógrafas, essa já é a segunda edição, ela teve a oportunidade de entrevistar muitos dos amigos de Clarice, esteve no Recife, entrevistou a família toda, que
que tenho muito orgulho dela e ela tem muitas afinidades, muito afeto aqui. Ela ficou órfã de mãe muito cedo, com 10 anos de idade. Então, ela teve o apoio, o pai e as 2 irmãs, e as tias e todos os primos que estão hoje com descendentes aqui. Eu estou vendo aqui um dos capítulos, teve um problema de Clarice com SNI, o que foi isso? Nos governos militares, todo mundo que pensava alguma coisa acabava sendo fichado. E ela participou da Marcha dos Intelectuais em, se não me engano, junho de 1968. Esteve no Colégio Santo Inácio fazendo, digamos, declarações sobre a necessidade da liberação da política. E, então, por conta disso, acabava sendo fichado, uma palavra assim. Isso doía muito nela? Não, eu acho que talvez ela nem soubesse disso, sim, porque isso foi descoberto pelas pesquisas da Teresa Montero. Clarice Lispector morreu muito cedo, não foi? Muito cedo. Quantos anos? 57. Teria deixado depois muitas obras, né? Quantos livros Clarice escreveu? Alguma coisa como 20 livros, né? E tem cada um melhor que o outro. Tem obras infantis, porque é muito dito que alguns romances são muito herméticos. Agora, quando ela vem para os contos, quer dizer, esses contos que ela conta os banhos do mar em Olinda, o Carnaval do Recife, são muito agradáveis, muito fáceis de ler. E tem os livros infantis também, que ela também conta muita história interessante, acessível. Qual eram os hobbies de Clarice? Era ir para shows, assistir filmes, leitura? Eu sei que ela lia muito, né? Ela leu muito, ela gostava muito de cinema, música clássica, muito. No final da vida, ela teve um cachorrinho que tinha o nome de Ulisses, que ficou famoso, porque nas entrevistas que ela dava, ele tomava uísque, Coca-Cola, botava um cigarro na boca, era uma coisa... O senhor herdou esse cachorrinho? Não. Aí a gente acabou dando ele para uma fazenda, onde ele tinha mais liberdade. Ele deve ter reclamado, porque lá na fazenda ele não ia ter uísque nem Coca-Cola, né? É verdade. Mas ela foi muito apegada a esse cachorrinho. Foi. Porque eu já tinha saído de casa e ela dizia, eu preciso ter uma coisa viva dentro de casa. E o animal dá muito afeto, né? Tinha uma coisa assim. Mas mesmo o senhor tendo se casado, saído de casa, o senhor tinha uma ligação muito forte com ela, né? Muito forte, muito forte. E foi doloroso perdê-la tão jovem, né? Foi uma dor muito grande, uma surpresa, porque eu tinha 23 anos de idade, né? E ela morreu de repente? Não, ela teve um tumor que, felizmente, foi muito, muito rápido. Ela, na verdade, nunca ficou ciente, nunca nós dissemos o que ela tinha, mas foi questão de um mês. Mas, com certeza, mas morreu tranquila? Morreu tranquila, muito assistida, com muito carinho, cercada de amigos, e bons médicos. Agora, resumindo, doutor Paulo, Clarice Lispector foi uma figura tão importante que não é justo que se deixe esse casarão onde ela morou do jeito que está. Não é justo. Porque... Não é justo e não é inteligente, porque o Recife, que foi uma cidade que ela se apaixonou, pode usufruir muito do nome dela com esse... É verdade. É verdade. E também para os jovens, que é um exemplo de superação, porque os pais eram imigrantes, estudou em colégios públicos, no ginásio pernambucano, e se projetou, projetou pelo afinco do estudo. Então, é um exemplo de superação.
Nós vamos, então, esperar que as autoridades do Recife, a Prefeitura, a Fundação Joaquim Nabuco, que está à frente desse trabalho, o Arquivo Público Estadual, todo mundo se reúna, porque o Recife tem a obrigação de recuperar o casarão que teve o privilégio de servir de residência quando criança, a Clarice Lispector. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.